Fala aí, concurseiro, chegamos à nossa 14ª aula aqui da nossa série Resolvendo 100 Questões de TI para a Polícia Federal. Hoje a gente vai trazer aqui um conjunto de questões sobre os conceitos básicos aqui de segurança da informação. Se você é novo por aqui, meu nome é GB, eu sou servidor público federal, sou analista de sistemas, sou mestre em ciência da computação e sou professor e vou ajudar você a enfrentar aqui as disciplinas de TI para esses concursos, e agora a gente está fazendo uma série especial para a Polícia Federal, tá? Então hoje a gente vai tratar um pouquinho aqui sobre segurança da informação e os conceitos aqui, os principais conceitos que estão aqui relacionados a essa parte da disciplina aqui de segurança da informação. Normalmente o Sebrasp tem cobrado questões simples, nada muito aprofundado, então eu acho que entender os conceitos principais é que são coisas importantes aqui para a prova da gente. Então, se você é novo aqui no canal, se você não está inscrito ainda, eu convido você a se inscrever, compartilhar e curtir esse vídeo aqui. Isso ajuda muito na divulgação do canal da gente. O canal está crescendo e com a ajuda de vocês pode crescer aí cada vez mais. Então vamos lá, vamos ver aqui as questões de hoje e vamos ver como é que o Sebrasp está se comportando aqui com as questões de segurança da informação. Vamos lá, vamos aqui para a tela, tá? Então vamos lá. Ele pede aqui para julgar o item a respeito de proteção, segurança e noções de vírus, worms e pragas virtuais. Então ele diz aqui na assertiva: a superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade ou a criação de identidade falsa com dados da vítima. A identidades essas que podem ser usadas para práticas e atividades maliciosas, tais como a realização de transações financeiras fraudulentas, a disseminação de códigos maliciosos e o envio de mensagens eletrônicas falsas através de e-mail ou redes sociais. Tá? É uma questão simples, essa questão aqui está correta. Eu acho que até intuitivamente a gente consegue aqui identificar que essa questão está certa, porque a gente tem visto muitos e muitos casos aí nos jornais falando sobre esse furto de identidade. Então, a pessoa compartilha fotos nas redes sociais, a pessoa compartilha nomes, a pessoa compartilha locais, tá? E a pessoa sai compartilhando uma série de informações sobre a própria vida, que depois uma pessoa maliciosa pode juntar essas informações e se passar pela pessoa, por exemplo, então no WhatsApp, tá? Então eu venho aqui no WhatsApp, consigo aqui, não sei, clonar o número da pessoa e entrar em contato, e aí eu sei um conjunto de informações sobre essa pessoa e pode ser que eu consiga me passar por essa pessoa para quem conhece ela, e aí esse furto de identidade ajuda a praticar atividades maliciosas, tá? Então, por incrível que pareça, a gente pensa assim que os hackers, né, que são os caras que invadem computador e roubam milhões, e isso é uma das atividades mais perigosas e mais preocupantes. Mas, de forma geral, a maioria dos ataques que ocorrem, eles basicamente se iniciam com o que a gente chama de engenharia social. Engenharia social. Então, o processo de engenharia social é aquele processo que permite que a gente, com um determinado tipo de informações e um certo traquejo, a gente consiga arrancar informações de pessoas-chave que têm algum tipo de informação privilegiada através de uma boa conversa, através de tentar se passar por outra pessoa. Então, você vai ganhando a confiança daquela pessoa até que, de alguma forma, ela passa para você alguma informação importante. Então, já houve casos de um atacante ligar para um lugar e dizer que era o dono ou o CEO da empresa e que queria falar com não sei quem, e aí falou com essa pessoa e ele pediu informação lá muito importante, e a pessoa passou pelo telefone porque achou que a pessoa que estava falando era de fato ali a chefia dele. Então esse processo de engenharia social, ele também é muito perigoso, tá? Então, ou muito mais perigoso do que vírus e worms e tal, que hoje a gente tem um antivírus e outras ferramentas para combater isso, mas o processo de engenharia social, ele é um processo que precisa ser focado nas pessoas, né? É a pessoa que detém a informação que precisa resguardar aquela informação contra um atacante desse que atua com engenharia social, tá? Então, embora a questão aqui seja simples de marcar, é importante a gente ter em mente aqui esse conceito de engenharia social, que pode ser que apareça aí na nossa prova, tá? Segunda questão.
Na autenticação de 2 fatores, necessariamente o primeiro fator da autenticação será algo que o usuário possui. Por exemplo, um token gerador de senhas. E o segundo, alguma informação biométrica, como por exemplo a impressão digital ou geometria da face. Então veja, desses processos de segurança da informação, 3 fatores são muito importantes, que é o que a gente diz, né? Que é o que a gente possui, né? Que pode ser realmente um token, e tem token físico, tá? Cartão, magnético, etc, etc. Outro processo seria biométrico, que é o que a gente é, tá? É o que a gente é. Então pode ser aqui a íris, né? Ou a própria geometria da face. E também alguma coisa que a gente sabe. Que seria uma senha, um código, etc. Tá? Então, a gente tem essas 3 formas de lidar com o processo de segurança da informação. E nesse processo de autenticação de 2 fatores, a gente pode usar o que a gente sabe como uma senha e depois um fator biométrico, o que a gente sabe combinado com o que a gente possui, e qualquer combinação dessas pode funcionar para uma autenticação de 2 fatores, desde que eu tenha um fator seguido do outro, e aí isso possa validar nosso processo de autenticação. O que invalida essa questão é o que necessariamente... o que a palavra necessariamente traz aqui, né? Então, na autenticação de 2 fatores, não necessariamente o primeiro fator será algo que a gente possui. Pode ser algo que a gente sabe como uma senha e que é muito comum, né? Então, primeiro a gente coloca lá o usuário e senha e depois a gente faz um outro fator de autenticação que seria com token ou biométrico e por aí vai. Então, dizer que necessariamente eu tenho o primeiro fator de autenticação como algo que a gente possui, isso aqui é incorreto, tá? Não faz diferença qual vai ser o primeiro fator de autenticação, se é o que a gente possui, o que a gente é, o que a gente sabe, tá? Não, isso aí não faz diferença. Basicamente o processo de autenticação dos fatores é o processo que usa 2 desses fatores, tá? Para poder fazer uma autenticação mais segura, e aí a ordem não importa, tá? Por isso que essa questão aqui está errada. Vamos lá para a terceira e última questão de hoje, não, tem mais uma ainda. Terceira questão de hoje. A infecção de um sistema por códigos maliciosos pode ocorrer por meio da execução de arquivos infectados obtidos em anexos de mensagem eletrônica, mídias removíveis, páginas de web compartilhadas, redes sociais ou diretamente de um outro equipamento. Essa questão aqui está correta, tá? Essa questão aqui traz várias formas que a gente tem aqui de contaminar o equipamento através de códigos maliciosos. E não é nada muito novo aqui pra gente, então é uma questão mais simples, não traz nada muito complexo. Basicamente a gente precisa entender que páginas web comprometidas, até redes sociais mesmo, podem trazer risco, tá? À segurança do dispositivo que a gente está acessando. Então é sempre muito bom a gente ter atenção em alguns fatores de segurança que a gente, quando a gente está fazendo, né, o uso de ferramentas aí na internet principalmente, tá? Vamos lá, próxima questão simplesinha aí, para não deixar a gente sem um ponto, né? Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidade de sistemas e protocolos. A forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo e recuperar os dados sequestrados, que estão criptografados, é a utilização da técnica de quebra de força bruta, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai ver, ele traz aqui um conceitozinho de um malware chamado ransomware, que basicamente esse daqui é um tipo, né, de praga que ele faz o quê? Ele, quando entra no computador, ele pega um conjunto de dados e aí ele criptografa esses dados, tá? Então a gente tem esses dados criptografados. Os dados ficam bloqueados aqui para o usuário, tá? E aí esse atacante, só ele possui a chave que pode quebrar essa criptografia aqui. Então ele entra em contato com a pessoa e ele pede um resgate, tá? Um resgate normalmente é uma quantia em valor para poder liberar. Então esse é o ataque que a gente chama de sequestro de dados. Então a partir do momento que ele sequestra esses dados, ele entra em contato com o proprietário
e exige uma quantia em dinheiro para poder liberar. E aqui está dizendo que a melhor técnica para ser utilizada contra um tipo de ataque desse seria a quebra da criptografia por força bruta. E isso aqui está incorreto, tá, minha gente? Então imagine aqui que eu tenho uma senha, tá? Que tem aqui 6 dígitos. Então essa senha só pode ser composta com os algarismos de 0 a 9. Então eu tenho 10 algarismos aqui. Só a possibilidade de combinação aqui daria da ordem de 10 fatorial, tá? Então eu teria 10 possibilidades para o primeiro número. Isso aqui eu estou contando ainda, tá? 6 dígitos sem repetição, tá? Então eu teria aqui, desculpe, não é 10 fatorial, não, seria 6 fatorial, tá? Não, 6 não, fatorial não, é 10 fatorial, tá? Se eu tivesse aqui, peraí, 10, isso. Então, eu teria aqui a possibilidade de combinar esses números, tá? De diversas maneiras, sem nem utilizar repetição. Isso aqui já iria dar um número estrondoso. E agir por força bruta seria o quê? Eu tentar todas as combinações possíveis. Então, imagina uma senha de 3 caracteres que eu só posso utilizar número de 0 a 9. Então, aqui o primeiro caractere, eu teria 10 possibilidades, tá? Então, eu poderia ter 0, 1, 2, etc. Tá? Para o segundo caractere, eu poderia ter 1, 2, 3 e assim vai. Isso aqui sem repetição, tá? Então, daria um número de combinações muito grande. E aí, o que é que eu teria que fazer aqui? Eu teria que tentar, sei lá, primeira combinação, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 4. Então, veja que isso aqui seria completamente inviável, tá, para fazer a quebra aqui dessa criptografia por força bruta, principalmente porque algoritmos de criptografia mais recentes, eles utilizam uma criptografia enorme, né? Muito dados, então são bilhões ou trilhões de combinações, então é impossível da gente por força bruta fazer a quebra dessa criptografia. Então a melhor forma da gente se precaver contra isso daqui é a gente manter os nossos dados que são sensíveis sempre de forma redundante, tá? Eu sempre tenho que ter um backup daquilo ali, eu faço um backup na nuvem, ou eu faço um backup local, ou eu faço até mais de um backup. Então, todo dado que for muito importante para mim, eu tenho que arrumar uma forma de guardar aquele dado em mais de um local, porque no momento que acontece um ataque desse, eu não fico refém, tá? Então, posso deixar simplesmente esses dados para lá, porque eu tenho todo o backup desse dado aqui em outro lugar, tá? Então, isso aqui não tem muita solução não, tá? Muito difícil de quebrar qualquer tipo de criptografia que seja, e o mais viável mesmo e o mais recomendável é que você tenha redundância de dados sensíveis ou dados importantes, tá? Questãozinha aqui errada, questão relativamente simples, mas é importante primeiro entender o que é o ransomware, esse conceito, tá? O que é que significa o sequestro de dados, como é que ele funciona, e aqui a técnica para utilizar a quebra da senha aqui por força bruta, uma técnica completamente inviável, mas vale o reforço aí para ficar o conceito do que é, né, força bruta, quando a gente está falando de quebra de senha. Então nossa aula fica por aqui, tá? Eu queria convidar vocês mais uma vez a curtir e comentar no nosso canal e ajudar esse canal aqui a crescer, tá? Não custa nada para vocês, mas pra gente aqui vale muito, tá? Essa curtida de vocês. Então fica aqui a recomendação de vocês estudarem aqui segurança da informação, partindo do princípio que vocês precisam primeiro conhecer os conceitos principais. Então saiba o que significa cada termo, tá? Sempre saiba o que significa cada termo, porque o conceito aqui é muito mais importante do que você conhecer o algoritmo de criptografia XY, porque isso não cai basicamente para vocês, tá? Então na prova da Polícia Federal, o que é que vai cair para vocês? Conceito. Aplicação daquele conceito. Então, se você tiver aquele conceito bem consolidado, você vai conseguir interpretar aquele texto e muito provavelmente você vai conseguir acertar aquela questão. Então, muita atenção nesse tipo de conceito, tá? Conheçam as pragas, conheçam como é que cada uma age e, se possível, uma coisa que eu sempre recomendo é tenha um exemplo para cada um desses conceitos que você aprendeu, tá? Então, você aprende um conceito novo, logo você tenta associar isso a uma situação prática ou alguma coisa real. E essa situação prática ou real, isso vai fazer com que você, em questões que tragam um tipo de situação para você poder enquadrar dentro de um conceito, você vai poder
pegar esse conceito, né, essa parte prática que você associou, aquele exemplo prático que você associou, e vai permitir você aproximar isso daquela questão. Então, às vezes, o que confunde é a palavrinha que o CESP tira, a palavrinha que o CESP coloca ali dentro da assertiva, mas o contexto geral da assertiva, ela vai se aproximar a um desses exemplos práticos que você associou com um desses conceitos. E isso aí, muitas vezes, é a forma de você tirar dúvida se aquilo que você está pensando realmente é ou não, tá? Então, às vezes, a assertiva do jeito que é elaborada, ela engana um pouco, mas aí você tem tipo uma dupla checagem, que seria o conceito que você sabe, mas o exemplo que você associou àquele conceito. Então, aquele conceito que está exposto na prova se aproxima do conceito que você lembra, e o exemplo e a situação por trás daquela assertiva se aproxima do conceito que você, da situação prática que você associou. Então, quando você faz isso, que faz essa dupla checagem, a sua segurança é muito maior do que você simplesmente estar dependendo de decorar um conceito X ou Y lá para aquela prova, tá? Então, fica a dica aqui para vocês estudarem, e a gente fica por aqui. Até a próxima e até mais.